Pessoal, na vida, vocês vão aprender hoje que o seu estilo de vida a partir de hoje serão perguntas. Por que isso tem que estar no início? Porque para tudo que você for fazer, para você mesmo, você precisa se fazer perguntas o tempo todo. As perguntas vão te ajudar no relacionamento, na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Você vai entender qual tipo de pergunta você deve fazer e que isso vai mudar totalmente o comportamento das pessoas. Muitas pessoas erram porque fazem perguntas erradas ou colocações erradas. Uma delas é a por quê? O mais normal, com um filho, com uma coisa, por que você fez isso? O porquê não muda ninguém. Neste sentido que eu estou falando, hein? O porquê não vai fazer a pessoa mudar. Você já percebeu quando você fala assim, por que você fez isso? Ela recua? Ela não sabe o que responde? Ela te dá uma resposta mais imbecil do mundo? Já perceberam? Sim. O porquê não funciona na empresa, não trabalha em lugar nenhum. E você muda um detalhe. O que fez você pensar assim? Qual foi o motivo que você tirou aquilo do lugar? E se você tivesse feito de outra maneira? Quais os ganhos que você poderia ter? Tem um caso que o Paulo conta que eu não sei se é legal contar aqui. Vou contar. Ele conta uma história de uma mulher que todos os dias ela era traída. Todos os dias. Todo dia ela era traída. E aí o marido dela chegava bêbado em casa e ainda batia nela. Ela chegava reclamando e ele, batia e tal. E ele todos os dias, batia nela. Ela foi vendo aquilo ali anos. Até que um dia, gente, é o que eu estou ensinando, vou dar tanto poder para as pessoas aqui. Até que um dia ela aprendeu as perguntas de poderosa sabedoria. E aí, quando ele chegou em casa, bêbado uma vez, ela já ia reclamar e ela falou o seguinte: posso te fazer só uma pergunta? O que você quer? Eu queria saber como você se sentiria se eu chegasse essa hora da madrugada com cheiro de cerveja. Você quer lá, ele continua falando. Eu queria saber como você se sentiria se uma outra pessoa tivesse na nossa cama me possuindo. Eu queria entender como você se sentiria se um homem me pegasse de 4 e me batesse e me chamasse dos nomes mais terríveis. Eu queria saber como que você se sentiria. Como você se sentiria se um outro cara me usasse todos os dias de qualquer maneira, mesmo você cuidando da casa, cuidando de tudo, para você chegar e receber tudo da melhor maneira, com carinho. Eu só queria saber como você se sentiria. Ela falou alguma coisa? Ela só fez? Esse cara mudou? Às vezes você está falando todos os dias um monte de coisas, as mesmas coisas e nada, porque você não está sabendo fazer as perguntas poderosas, sabedoria. Já foi uma lição boa para hoje? Sim. Posso continuar? Sim. Vocês querem aprender essas perguntas? Sim. Vai ter muita gente mudando em casa. Gente, em tudo. O relacionamento com o filho. Às vezes a criança está falando, faz isso, é porque eu estou mandando. Por causa disso. Faz a criança refletir. Meu filho, o que te fez fazer isso? Meu filho, você não acha que se você todos os dias escovar o dente, as pessoas ao seu redor não vão se sentir melhor? Faz ele pensar.
O que você acha que vai ser melhor se você estiver estudando hoje para no futuro? Aonde você quer chegar no seu futuro? Comece a fazer pergunta para as pessoas. Qualquer pergunta. Quais são os 3 dias mais marcantes da sua vida? Você está pensando agora? Quais foram os 3 momentos mais fortes da sua vida? Eu estou te fazendo pensar? Faz as pessoas pensarem. Quais são as 3 coisas mais importantes na sua vida? O que te faz feliz? O que te move todos os dias? Cadê a Beth? A Beth me fez uma pergunta inteligente. Durante a entrevista dela, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, não, né? O certo sou eu te perguntar, mas você pode me perguntar. Ela falou o seguinte, o que te move todos os dias? O que te move todos os dias? Eu parei, ela me fez pensar. Perguntas inteligentes, cara. Tem gente que está contratando pessoas e não sabe nem fazer perguntas, que saiam da rota. Qual o seu maior sonho? O que te inspira? O que no seu dia a dia deixa o seu estado de alegria alto? Quais são as pessoas que mais mexem com você? Aí fez uma pergunta, o que seu filho de fato representa para você? Qual é o amor que você tem pela sua mãe? Quanto mais você poderia fazer para produzir mais? Qual a mudança que você vai ter esse mês para atingir o resultado que você não teve no mês passado? Quando eu comecei a Gerente Gerais, eles começaram a falar, problema é esse, problema é esse, problema é esse. Eu falei, é. Aí eu comecei, e dentro deles só uma pergunta. O que você fez para mudar isso? Qual o conhecimento que você adquiriu no telemarketing suficiente para as pessoas serem contagiadas? E fazendo perguntas. Daqui a pouco ele disse, eita, o problema está comigo, eu preciso melhorar. Caramba, quanta coisa eu posso melhorar. Começaram a anotar. Tem gente que quer dar resultado no outro mês e não faz um feedback com o funcionário, anotando as respostas dele, para que ele tenha aquilo ali como base. E depois das perguntas, você tem que fazer outras perguntas, dependendo da conversa, da pessoa e da sua posição, óbvio. Qual é a posição que você vai tomar a partir de hoje? Qual é a atitude que você vai tomar até... Qual é a decisão que você toma? A pessoa refletiu tudo? Agora, qual a decisão que você toma? Se a pessoa não tomar a decisão, pessoal, esquece. Não tomar a decisão, esquece. Aprendizado sem decisão não é aprendizado. O cara aprendeu, mas vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, qual a decisão que você toma a partir de hoje? Você fala, a partir de hoje, cara, eu vou comprar o livro tal, eu vou fazer isso, eu vou ficar mais 2 horas nesse lugar, eu vou mudar minha rota, eu vou... e eu não falei nada. Só eles foram encontrando as respostas. Entende o poder das perguntas? Eu queria falar muito mais coisas, mas estou preocupado com o tempo. Então, vamos lá. Assim como uma luz poderosa, a pergunta certa e feita de maneira certa ilumina os lugares mais profundos e escuros do indivíduo, fazendo-o ver o que não via, fazendo-o ouvir o que antes não ouvia e, fundamentalmente, fazendo-o responder o que acreditava não haver resposta. As perguntas são a maneira mais respeitosa de trazer consciência a alguém. E é a partir da consciência que se inicia o processo humano, uma ética socrática. Consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta das suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. As PPS são uma estrutura sequencial de perguntas sábias e poderosas que buscam a formação da consciência humana. Elas são uma maneira de fazer com que a pessoa descubra a si, compreenda o meio em que vive, a partir daí, seja capaz de conduzir sua vida na melhor direção. Leia o próximo aí, pessoal. Vai lá. A mudança... Sensível a fatores, medo, dor, constrangimento e obtenção de consciência. As perguntas poderosas devem gerar um desenvolvimento de fundação, porém, sem ser nunca induzido e mediante seu juízo valor.
Vocês leram a primeira frase? A mudança se inicia por 4 fatores. Quais são? Medo, dor... Vocês já perceberam que aqui vocês tiveram alguns momentos de constrangimento? Mas a mudança inicia por aí. Medo, dor, constrangimento e obtenção de consciência. Alguns aqui vão ficar meio escandalizados. Ah, que absurdo, tal. É assim que muda. É assim que muda. Tá? E a questão da consciência, que nós vamos falar também. As perguntas serão sempre muito importantes, porém, nunca superarão as perguntas de importância e poder, pois as respostas costumam ser limitadas e temporais, e as perguntas são ilimitadas e atemporais. Pessoal, aí tem pontos muito importantes. Vocês viram quando eu estava falando, e olha que eu estou falando em grupo é uma coisa, individual é outra. Vocês viram a questão da pontuação das perguntas? Do respirar? Tem pessoas que falam o seguinte: ah, Leandro, eu peguei sua apostila de venda, eu falo tudo que está lá e não consigo. Por quê? Porque não aprendeu, não viu o vídeo. Quem não viu o meu vídeo Comunicando com Excelência, pessoal que tá chegando hoje e tal, assista. São 4 vídeos, Comunicando com Excelência. Esse vídeo é fundamental, 4 vídeos, Comunicando com Excelência. As pessoas às vezes fazem tudo, mas não sabem comunicar. Por quê? Porque 7% apenas da nossa comunicação são as palavras ditas, é o que está escrito para você seguir. 93% é a sua comunicação não verbal. 38% é a sua entonação e 55% são os gestos, é a maneira que você gesticula, que você se mexe, que você impõe. A comunicação é isso. É você saber respirar, falar, criar o suspense. Tudo isso é fundamental. Você vai contar uma história. Na quarta-feira eu contei, algumas pessoas estavam aqui, eu contei parte da minha história. Eu estava contando com vida. A maneira, a dor, o sofrimento, detalhar as coisas. Quando você entrava por aquele lugar, eu via naquela casa branca, as janelas eram azuis e a porta era amarela. E quando eu passei pela porta, você visualizou. Então, você saber comunicar é fundamental. Senão a pessoa pega e fala o seguinte: aí eu entrei naquela casa e tal. Como é que era a casa? A casa era antiga, era velha, tinha tudo, era muito de madeira e tinha umas teias em volta. Você está entrando dentro do cenário. Tem que aprender a comunicar. Então, para a pergunta é a mesma coisa. Sempre, lê para mim, pergunte com respeito e empatia. Ninguém vai te responder nada se não sentir respeito da sua parte. Ninguém. Se você perguntar para menosprezar, para qualquer coisa, de maneira irônica, você não vai obter a resposta certa. Então, saber perguntar é fundamental. 2, leia. Ouça com respeito e empatia. Perguntar uma coisa, ouvir outra. Já viu quando às vezes você está falando com alguém, essa pessoa dispersa, ela nem está te ouvindo. Claro que existem situações no dia a dia, na correria, que não dá. Mas numa conversa sentada, a pessoa está falando lá, e você, tá. Aí daqui a pouco você faz uma pergunta para ela que ela já respondeu. Ela falou, não, tem uma família, e eu tenho 2 filhos, não sei o que, isso que lá, e você não está nem precisando. Daqui a pouco tá. Você tem filhos? Ela já falou. Aí você quebra a pessoa. Gente, isso é sério. Se a pessoa não tiver sensibilidade para saber ouvir as respostas, não adianta. Você vai fazer pergunta burra do início ao final. 3. Use um tom de voz e uma postura que fortifiquem a pergunta. A sua postura, seu tom de voz. Você viu eu falando da mulher no sentimento dela? Tipo assim, mas o que você faria se você me vir? Se ela chegasse lá, o que você faria se me visse? Não funcionou. Então você passar a sua respiração no local, a sua respiração fala muito. Quando você respira, a pessoa respira junto com você. Quando você fala assim, se eu fizer isso ali,
cada vez que eu fizer, vocês vão indiretamente fazer junto. Se eu ficar do início ao final, vocês vão estar agitados no final. Então a sua respiração conduz toda a conversa. Você tem o total poder na mão se você souber fazer as perguntas e conduzir com a sua voz. Entenderam a importância? 4. Pergunte de forma pacífica ou enérgica, de acordo com o contexto. Foi o que eu falei. Às vezes, se você precisar ser mais duro, você tem que repetir uma pergunta. A pessoa está fugindo, você fala assim, não, mas o que você vai fazer para mudar a situação? Aí a pessoa fugiu. Quais atitudes que você vai tomar para que o resultado seja diferente? A pessoa fugiu. Aí você vai mais forte. Você vai falar assim, olha, em cima do que você me disse, que era isso, 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 qual será de fato a atitude que você vai tomar? Olhando dentro do olho dela. 5. Seja desafiador ao perguntar se necessário. Lançar um desafio. Tudo bem, e como que você se vê daqui a 3 anos? E começar a desafiar. Quais são as evidências que você tem hoje para atingir esses 3 anos, esse seu sonho? Quais são as evidências de fato que você tem hoje? Quais são? Quais são as evidências? Ah, não, eu quero muito. Não. Vamos lá. Quais são as evidências? O que hoje você tem de concreto na mão para realizar esse sonho? Ah, eu quero ser muito organizado financeiramente. O cara está respondendo. Fala assim, quantos livros você já leu sobre gestão financeira? Ah, não, nunca li. Quão sério você leva o seu sonho? Eu levo muito a sério. Você está dando a resposta, mas ele não percebe. Quão sério você leva o seu sonho? Eu levo muito a sério. Você leva muito a sério, ok. Se você me disse que não lê livros, qual outro meio você vai arrumar para conquistar esse seu sonho de ter uma organização financeira? Você percebe que quando você começa a conversar com a pessoa, você analisa o estado atual dela de fato. E você percebe que a maioria das pessoas tem sonhos e não vão realizar. E aqui todo mundo quer realizar os sonhos e a gente vai ter que ser sincero na consciência para analisar como está a vida de cada um. 5, 6. Fuja do monotone e varie o timbre, o tom e a entonação de voz. Vocês perceberam que teve alguns momentos que eu falei alto, às vezes falo baixo, às vezes eu falo algo e faço um silêncio, que é o hammer, que vocês vão aprender o que é isso. Vocês vão aprender muita coisa poderosa, hein? Pessoal, tudo que vocês aprenderem, pratiquem a partir de hoje. Vocês vão se assustar, vocês vão começar a praticar. Vai ter funcionário falando com vocês aí, vocês vão fazer perguntas e vocês vão se assustar. Pratiquem. Por quê? Porque a nossa cultura, nosso costume, a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu tudo a falar por quê. Então, vai ser comum você ainda falar por quê. Mas você vai começar a ter consciência. Peraí, deixa eu mudar essa pergunta e vai mudar. Ok? 7. Pergunte sempre olhando nos olhos, se ele permitir. Por que se ele permitir? Para que você não seja invasivo. Você tem que ter a permissão da pessoa. Tá? Existem pessoas que não querem falar da vida dela, não querem se expor, e você não vai perguntar. Agora, se for de trabalho é outra coisa. Se você não estou a fim de responder isso, aí é outra coisa. Ah, não? Passa numa salinha ali rapidinho. Eu falei 8, né? 9. Respeite as pessoas, por mais absurdo que possam parecer. Pessoal, o que acontece muitas vezes? A pessoa começa a se expressar e você já... Que absurdo! Ela se fecha. Cara, eu fiz uma entrevista e aí eu estava com o Rafael. E a pessoa estava indo bem, mas daqui a pouco ela falou um negócio que vai contra a minha crença, contra tudo o que eu penso. Mas a minha esposa, eu falei, legal, legal. Então, quando você vai lá, como é que você se sente e tal? Aí ela foi falando. Eu não concordava com nada daquilo, mas eu estava respeitando aquela pessoa. Mesmo que não seja a sua crença, o que você pensa, os seus valores, respeite a pessoa.
Você pode tomar decisões, óbvio, principalmente em relação à empresa, mas sempre respeita as pessoas. Então, às vezes a pessoa quer se abrir com você, quer contar alguma coisa, ela está com um problema, ou está com um problema em casa, e aí a pessoa fala, poxa, estou tendo um problema em casa e meu marido está me espancando e tal. Você, ai meu Deus, que absurdo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar na cara dele. Mas você não vai conseguir mudar a pessoa. Você tem que começar a perguntar, para ela mudar mesmo, assim, o que você acha que aconteceu para que ele tomasse essa atitude? Tenta achar. Ela vai achar a resposta, senão você não está contribuindo em nada. Quais foram as suas mudanças ao longo do tempo para fazer ele fazer assim? Não estou dizendo que eu sou a favor, não, pessoal. Se alguém bater em mulher, tem que ir preso, tem que ir para a delegacia. Eu sempre sou radical em relação a isso. Estou falando se você quiser ajudar a pessoa, tá? Outra coisa, pessoal, existem duas coisas. Uma chamada treinamento de coach e outra mentoreamento. O que é o coach? O coach só faz pergunta. Só faz pergunta. O mentoreamento, ele pode conduzir qual caminho a pessoa deve seguir, tá? Então, vocês podem usar as duas técnicas. Por exemplo, o Fontenelle tem experiência no comercial. Ele pode fazer perguntas e ele pode conduzir também. Entenderam, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. Senão o pessoal vai chegar na empresa, mas ele só falou que pode fazer pergunta. Tá louco. Isso é algo para o seu dia a dia, para tudo na sua vida, para agregar. Mas é óbvio que você está lá, o cara está lá, ele fez várias perguntas, tá? Eu falei assim, não, cara, aqui, agora você tem que fazer isso aqui. Segue essa linha aqui. Pode perguntar. Esse exemplo que você usou, a pessoa que é espancada e tal, o que você fez para a pessoa ter essa atitude com você? E quando a pessoa é totalmente irredutível, tipo assim, eu não fiz nada, se for o jeito dele, tentei agir, mas ele é assim. Mais perguntas. Mais perguntas. Aí você falou para ir mais a fundo. Você vai mais a fundo. Mas fica mais complicado. Mas aí você vai falar assim, há 4 anos atrás, como que era? Como que você conheceu ele? Você vai achar. Você vai achar. Em algum momento você vai achar alguma coisa. Aí a gente vai fazer agora alguns exercícios que você vai ver que vai ajudar nisso. E é prática. Você hoje vai fazer as perguntas, daqui a 1 ano você vai melhorar, daqui a 2 anos você vai estar muito melhor. Tá? Mas eu queria deixar claro a questão do mentoreamento. Mentoreamento, quem já caminhou, quem tem empresa, quem tem uma coisa, quem é gerente, quem é líder, ele tem que dar um direcionamento. São duas coisas que andam em paralelo. Uma agrega no outro. Tá? Aí, ó, 10. Se necessário, faça mais perguntas, mas não critique as respostas do outro. Ao perguntar, 11. Ao perguntar, acredite que a pessoa é completamente capaz e ilimitado de potencial. Tá? Conduta emocional. Nós falamos isso de outra maneira, mas vamos lá. É a maneira pela qual fazemos as PPS, usando toda a estrutura de comunicação não verbal para dar poder às perguntas. Faz parte dela. Voz, inclinação vocal, pausas, entonação, altura, velocidade, timbre, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Usar o timbre certo. Tem gente que usa alto o tempo todo, tem gente que usa baixo demais, a pessoa vai dormir. Então, usar a inclinação vocal é fundamental. Gente, é fundamental. Eu já fiz isso algumas vezes. Preste atenção. Eu pedi 15 minutos, porque vocês vão ver o que vai acontecer daqui a 15 minutos, nesse lugar. Não vai acontecer nada, eu só estou fazendo um teste com vocês. Estou mostrando na prática. Vocês viram que vocês ficaram assim, ó? Preste atenção. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse lugar. Eu pausei, respirei, travei a atenção, causei suspense com uma frase. Aprendam a usar. Nunca fiz teatro, não é, pessoal? Olhos, severidade, paz, cumplicidade, desafio, amor. Perdão. É isso mesmo, amor. 3, maneirismos. Gesto, posição da cabeça, posição do corpo, toque, né? Quando a pessoa às vezes está assim, ó. Ela está... Você começa a falar uma coisa, você vai fazer assim, ó. Já percebeu?
São maneiras que você está comunicando, que você está tipo assim, continua falando. Você faz assim, você não precisa falar nada. Aí, fala mais, meu jovem. Cadê Elias? Elias faz só assim, ó. Então, não é assim? Quem sentou para conversar com Elias? 5 horas é pouco. Ele é o herói. Então, 4, respiração. Já falei também. Profundidade, pausa, velocidade, impaciência. V0. Você sabe o que é V0? Conduta transcendental de mergulhar na alma do outro. Eu acho que eu tenho um pouquinho de especialidade nisso, mas eu não sei ensinar, mas com a prática você vai aprender, que é o dom de você estar com uma pessoa, aí você começa a conversar, olha na pessoa e você fica, deixa a pessoa falar. E no olhar você enxerga tudo que está dentro dela. Você lê a pessoa. Quem já conversou comigo já passou por algumas experiências que eu falo assim, você está me falando uma coisa, mas tem outra coisa. E eu vejo dentro de você isso. Isso é o V0. Você pode começar a praticar isso com seu filho, com namorada e tal. Você fica ali, ó. De preferência, na mesma postura. Senta de frente, o V0 tem que ser de frente. E aí você senta de frente com a pessoa, coloca a cadeira, fica mais ou menos na mesma posição que a pessoa e fica olhando. Às vezes ela vai chorar só de você estar olhando para ela. Gente, quem tem filho tem que criar o filho assim, ficar olhando para o filho, ficar dentro do olho do filho olhando. Você vai entender tudo dentro dele. Entendeu? Não é magia não, hein, pessoal? Hammer. Hammer é martelada. Hammer é o período de tempo dado após uma PPS, com o intuito de fazer o outro mergulhar no silêncio insuportável da pergunta e produzir assim a melhor reflexão, a melhor resposta, consequentemente a consciência. Então, você vai às vezes estar numa sequência de perguntas, você vai fazer uma pergunta forte e ficar em silêncio. Ele vai querer que você fale, ele vai começar a ficar agoniado, ele vai entrar, vai receber essa martelada e vai chegar numa consciência. Tá? Características das perguntas poderosas de sabedoria. Orientadas principalmente para o futuro, aí são várias, né? Orientadas principalmente para ação e reflexão, orientadas para a solução e não para os problemas, orientadas principalmente para os objetivos, orientadas para discernir o ponto de partida. Perguntas poderosas geram respostas poderosas. Depois, pessoal, vocês releiam isso em casa para fixar isso na mente, que eu estou correndo com o tempo. Segmentação e classificação das perguntas poderosas de sabedoria. Questões do tipo porquê, foi aquilo que eu estava falando. Por que evitar o porquê? Não é que não pode usar, mas por que evitar o porquê? Perguntas que começam com porquê, normalmente não são PPS. Elas costumam gerar 3 respostas fracas. Uma, facilita a justificativa. Por que você fez isso? Eu fiz por causa disso. Né? É a desculpa, não é a reflexão. 2, semelhante à acusação, normalmente porque ele tem um tom mais de acusar. E 3, a resposta foca o problema passado e não solução. O porquê normalmente traz uma justificativa, não uma mudança. Não é verdade? Exemplo, por que você não tomou as medidas necessárias para evitar isso? Busque sempre que possível substituir perguntas com porquê por perguntas com o quê. O uso do porquê deve ser feito com muita cautela, pois pode fazer com que a pessoa estabeleça justificativa com que o coloque no estado passivo diante de situações difíceis e entre em um ciclo de loop sem saída. Certo? E agora, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Em cima do que a gente está falando seria errado e certo. Então, errado, alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Por que você fez isso? O que levou você a agir assim? Percebe que é diferente? Sim. Por que você fez isso? Aí você para. O que levou você a agir assim? A pessoa vai ter que tirar uma resposta muito mais completa. Por que você está agindo dessa forma? O que tem feito você agir dessa maneira? Você tem que ter detalhe.
é detalhe. Por que isso é importante para você? Algo importante para você nesse contexto? A pessoa acabou de falar uma coisa, fala assim, algo importante para você nesse contexto? Faz ela. Por que isso acontece? Consegue entender como isso acontece? Por que você agiu dessa forma? O que te motivou a agir assim? Que sentimentos, pensamentos levaram você a agir assim? Por que você acha difícil? Quais dificuldades você já passou? Quais foram as dificuldades? Por que isso aconteceu? Existe algo que faça com que isso aconteça? Por que você não conseguiu a promoção? O que você poderia ter feito ou deixado de fazer para conseguir a promoção? É diferente, não é? Então vocês têm um exercício aí para fazer, que são as questões que vocês vão colocar embaixo. Então embaixo você pode colocar 2, 3 perguntas, quantas você quiser, substituindo. Então, por exemplo, vocês vão fazer perguntas no sentido como, né? Então tem, como você reage em relação a isso? Como isso pode fazer com que você descubra novas formas para tal? Como você gostaria de ter se comportado, sentido, agido? Como você pode assumir o controle da situação? Eu quero que você coloque aí embaixo perguntas com como. Tenta substituir o porquê e faça perguntas. São exercícios, mas você vai ver que você vai exercitar. Em cima desses exemplos, faça perguntas usando como, tá? E para ajudar, vocês vão fazer as perguntas seguintes. Questões com o quê? O que aconteceu? O que você pensa sobre isso? E aí você vai fazer perguntas também, né? O que te faz pensar? O que te faz refletir? Questões tipo qual? É importantíssimo vocês fazerem essas perguntas. Mas antes de liberar vocês, eu preciso que você fale com 2, 3 pessoas o que você aprendeu sobre perguntas poderosas de sabedoria. Então levanta aí e conversem. Eu vou dar 2 minutos e quero depois fechar aqui. Então, fala aí sobre o que você aprendeu sobre as perguntas poderosas de sabedoria. Vai dar reunião. É para falar, hein, pessoal? Fala. O que você entendeu sobre as perguntas poderosas de sabedoria? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, não cheguem atrasado na próxima aula. A gente vai ter muito essas dinâmicas. O importante, nós vamos preparar líderes de verdade para o crescimento. Apliquem tudo que vocês estiverem aprendendo. A aula, ela tem uma dinâmica um pouco diferente de palestra. Normalmente a pessoa está acostumada a palestra, eu jogo para cima, tal. Então a aula tem mais conteúdo. Mas eu preciso que vocês tomem a postura de liderança a partir de agora. Não é brincadeira, leve a sério. Vai valer a pena. Transformar a vida das pessoas vale a pena, vale muito a pena.